Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula do nosso programa de Direito Romano sobre vícios da vontade e os elementos acidentais do negócio jurídico. Na aula passada, falamos sobre o negócio jurídico e suas características gerais e, especialmente, sobre os seus elementos essenciais, que eram a capacidade e a legitimidade das partes, um objeto lícito, possível, determinado ou determinável e uma manifestação de vontade isenta de vícios. O que é essa manifestação de vontade isenta de vícios? Vamos então falar desses vícios da vontade. Como a gente sabe, a manifestação de vontade no negócio jurídico é muito importante, é um elemento essencial que precisa ser liberta de qualquer tipo de vício. Esses vícios são considerados no direito romano e também no direito moderno vícios da vontade. O primeiro deles é o erro. O erro pode ser definido como um desacordo entre a vontade interna da pessoa e a sua manifestação. Como a gente sabe, não tem como saber qual que é a vontade interna de uma pessoa, a não ser por meio da manifestação dessa vontade. Mas pode ser que haja um desacordo entre a vontade e a manifestação. Nós temos dois tipos de erro: os erros de direito e os erros de fato. Vamos falar primeiro sobre os erros de direito. Os erros de direito podem ser considerados aqueles que são o falso conhecimento do direito. Mas aí, com certeza, vocês vão me perguntar: a gente não viu uma ficção jurídica, que nos diz que todos são obrigados a conhecer a lei, que todos conhecem a lei? Pois é isso mesmo. Ou seja, o erro de direito não é excusável. Então, não dá para alegar um não conhecimento do direito para sua manifestação de vontade. Esse erro de direito não é excusável. Porém, temos algumas exceções para o direito romano, que são os menores, as mulheres, os militares e os rústicos, os camponeses. Menores e mulheres, porque eles não participam, aliás, todos eles não participam ativamente da vida jurídica. A gente já viu sobre os menores e as mulheres quando falamos da capacidade de agir. Da mesma forma, os soldados que estavam constantemente em guerra em Roma e os camponeses que tinham uma vida, como o próprio nome diz, no campo, também então estavam possibilitados de alegar erros de direito. Porém, é preciso lembrar aqui, isso precisa ser comprovado. Não dá para uma mulher que é negociante, por exemplo, ou um camponês que realiza sempre negócios jurídicos, em algum momento começar a alegar um erro de direito porque seja conveniente para eles. Por quê? Se a gente for configurar, se a gente constatar um erro, a gente vai constatar o quê? Um vício da vontade, certo? Se temos um vício da vontade, a gente não tem uma manifestação de vontade isenta de vícios. Ou seja, a gente tem a possibilidade de anulação do negócio jurídico, porque falta um elemento essencial. Então é muito importante isso daqui. Ou seja, essas pessoas, menores, mulheres, militares e rústicos, podem alegar o erro de direito, mas precisam comprovar isso. Então não é assim que vai se levar à anulação do negócio jurídico, porque todos precisam conhecer a lei. Aqui é só uma exceção aberta para esses grupos aqui especiais. Tá? Mais importante para a gente são os erros de fato. Tá? O erro de fato precisa aqui claramente de dois requisitos. O erro de fato é um falso conhecimento do fato, ou seja, se conhece de forma errônea o mundo fático, algum fato relacionado ao negócio jurídico, e por esse falso conhecimento leva uma manifestação de vontade também eivada de vício, uma manifestação de vontade eivada de erro. Porém, esse fato precisa ser excusável e essencial. O que significa isso? Excusável, com S, por favor,
é um fato que qualquer pessoa, qualquer homem médio, né? A gente tem esse conceito no direito romano chamado bonus pater familias, que não é, como eu brinco sempre, um pater familias bonzinho, um pai de família bonzinho. O bonus pater familias é o homem médio, né? Então, para o erro ser considerado excusável, ele precisa ser que qualquer homem médio cometeria. Ou seja, a situação fática foi tal que uma pessoa, né, média iria cair naquela situação, ia cair naquele erro. Tá? Isso a gente só vai poder aferir no caso concreto, né? Não dá para a gente saber a priori se ele é excusável ou não, depende do caso concreto. Né? Além de ser excusável, o erro precisa ser essencial. O que significa aqui? Essencial significa que as partes não teriam concluído aquele negócio jurídico, ou aquela parte que incidiu em erro, não teria concluído aquele negócio jurídico se não fosse aquele fato, né? Ou seja, aquele fato errôneo foi essencial para a realização do negócio jurídico. Então, esses dois requisitos são essenciais. Ele precisa ser um erro, de fato, excusável e essencial. Vale lembrar também, o erro de direito é sempre essencial, obviamente, né? Por isso que a gente só vai falar de que ele não é excusável, a não ser para aquelas exceções que a gente já viu. Bom, quais são os tipos desse erro de fato? Temos alguns tipos elencados nas fontes. Error in negócio, error in persona, error in corpore, error in substância e error in quantitate. Vamos tratar de cada um deles. O error em negócio é um erro em relação ao próprio negócio jurídico. Ou seja, as partes ou a parte realizou um negócio jurídico achando que era outro. Um exemplo que acontece, vocês podem achar que não acontece, mas acontece. Alguém que realiza um contrato de compra e venda, mas na verdade ele achava que era uma locação. Ou seja, era alguém que achava que estava locando o seu imóvel e na verdade ele fez um contrato de compra e venda. Obviamente que é essencial, não há dúvidas que é essencial. Por quê? Ora, como que alguém que acha que vai alugar vai concordar em vender? Tá? Se é um erro excusável, como eu disse, precisa analisar o caso concreto. Tá? Error in persona. Aqui, uma situação muito interessante que sempre a gente tem dúvidas. Error in persona. Realiza um negócio jurídico com uma pessoa achando que é uma outra pessoa. Primeira pergunta, é excusável? Depende da situação, isso a gente já sabe. Tá? É essencial? Sei que a grande maioria de vocês, ou todos vocês, vão estar pensando sim, claro que é essencial, como que eu vou realizar um negócio jurídico com uma pessoa achando que é outra? Pois é, e a resposta aqui é outra, depende do caso. Tá? Depende do caso. Em grande parte das situações, realmente um erro in persona é essencial. Por exemplo, o negócio jurídico do casamento. A pessoa está casando com uma pessoa achando que é outra pessoa. Acontece isso? Obviamente que muito raramente, né? Mas imaginem aqui irmãs gêmeas, e a pessoa, o marido, acha que está casando com uma e casa com a outra. Obviamente que é essencial. Não dá para trocar uma pessoa pela outra que vai casar. Ah, não, vou ficar com essa mesma. Não tem a mínima condição. Porém, é claro que o casamento é bastante peculiar, mas a gente tem outros negócios que também o erro in persona, ou seja, a pessoa, é essencial para o negócio jurídico. Por exemplo, quando a gente está tratando muitas vezes, ou sempre, da figura do devedor. Se eu empresto dinheiro para uma pessoa, eu quero saber se essa pessoa é caloteiro ou não, concorda? Então faz muita diferença eu emprestar dinheiro para A ou para B. Porém, o outro polo dessa relação jurídica não é essencial. Se eu devo dinheiro para A ou para B, na verdade pouco importa, eu não vou ter que pagar de qualquer jeito. Então, para os casos da figura do credor, geralmente não se trata aqui de um erro essencial. Se ele não é essencial, não vai levar à anulação do negócio jurídico. Aqui só vai ser essencial a pessoa do credor
quando a gente tem casos muito específicos, né? Um inimigo, que eu não quero dever para aquela pessoa, né? Mas na grande maioria dos casos a figura do credor não é essencial. Error in corpore. Error in corpore ou erro em objeto em português. Se realiza um negócio jurídico tendo como objeto algo diverso daquilo que se imaginava. Também ocorre com mais frequência do que vocês imaginam. Vamos dar um exemplo do direito romano. Caio compra um escravo Sticus achando que é o escravo Pânfilios. É essencial? Na grande maioria dos casos, sim, porque a gente trata-se aqui de coisas infungíveis, que a gente já viu na aula retrasada. Terreno. Comprou um terreno A, mas na verdade achava que ela estava comprando terreno B. Acontece muito, imaginem um loteamento aberto, recém-formado, o corretor de imóveis vai lá e mostra, olha, aqui que é o seu terreno, que vai dar mais ou menos daqui até ali, e na verdade não era aquele, era o terreno do lado. Aqui é essencial? Na maioria dos casos não, porque é um terreno igual ao outro, um do lado do outro, não tem grandes problemas, mesma área, então depende aqui de cada caso. Error em substância. Aqui está relacionado a características do objeto. Não é o objeto em si como error in corpore, mas as características desse objeto. Exemplo clássico dos manuais, compra-se um anel de latão achando que é um anel de ouro. Obviamente que é essencial, porque o valor é muito diferente. Então, pode levar, sim, à anulação do negócio jurídico. É excusável? Depende do caso. Latão e ouro, provavelmente sim, mas só se uma pessoa for especialista para conseguir descobrir. Então, um homem médio também cairia nesse erro. Por fim, a gente tem nas fontes o chamado error in quantitate, o error em quantidade. Aqui, as fontes vão nos dizer que não se trata de um erro essencial. Ponto. Tá? Os romanos não conheciam o erro em quantidade como um erro essencial. Ou seja, o erro em quantidade não leva à anulação do negócio jurídico. Aqui pode causar alguma estranheza, tá? Mas a gente sempre está levando em consideração que o que os romanos levavam em consideração é um erro em quantidade muito pequena de diferença. Achou que estava comprando 500 garrafas de vinho, mas na verdade comprou 498. Concordam? Não é suficiente para anular o negócio jurídico. Tá? Por que eles só trabalham com essas quantidades muito próximas? Porque eles entendiam, provavelmente, que se tivesse uma grande disparidade de quantidade, não seria um erro excusável. Ou seja, qualquer homem médio perceberia que estava comprando 3 garrafas de vinho em vez de comprar 300 garrafas de vinho. E por isso que eles já afastam aqui o erro em quantidade como sendo capaz de anular um negócio jurídico. Além do erro, nós temos ainda como vício da vontade o dolo. Por favor, dolo e não dolo. Dolo não existe em português. O adjetivo é doloso, mas o substantivo é dolo. O dolo é a má-fé. Tá? É a má-fé de uma parte de induzir o outro ao erro. É enganar mesmo uma pessoa. É isso que vai levar à anulação do negócio jurídico por dolo. Lembrando só que existe também nas fontes romanas a figura do dolus bonus. O dolus bonus não é a má-fé, não leva à anulação do negócio jurídico. Por quê? Dolus bonus é um vendedor que vai elogiar o seu produto. Ele não pode mentir sobre o seu produto, mas ele pode elogiar, pode enaltecer as qualidades principais desse seu produto. Diferentemente do dolus malus. O dolus malus, que é a má-fé, que é aquele que vai levar à anulação do negócio jurídico, ou seja, que é alguém tentando enganar a outra parte. Por fim, nós temos ainda a coação. Coação é forçar fisicamente alguém a realizar um negócio jurídico. Então é alguém que vai lá e ameaça o outro, bate no outro para ele assinar o contrato. Obviamente que essa manifestação de vontade não é isenta de vícios, ou seja, a pessoa foi forçada a fazer isso. Lembrando que no direito clássico romano é preciso uma coação física, tá? Uma ameaça não vale, precisa ser assim uma coação física mesmo. Certo, pessoal? Com isso nós vimos então os vícios da vontade: erro, dolo e coação. Erro de direito e erro de fato, sendo que erro de direito só para aquelas exceções,
menores, mulheres, rústicos e soldados que poderia ser alegado, e o erro de fato com todos aqueles casos, sendo que eles precisam ser erros essenciais e excusáveis. Tá? O dolo, que é uma parte enganar a outra, induzir o outro a erro, essa é a definição mais completa, enganar o outro, que o outro caia em erro, e por fim a doação. Todos esses vícios vão o quê? Macular a manifestação de vontade, ou seja, vão viciar essa manifestação de vontade. E se a gente tem uma manifestação de vontade não isenta de vícios, não temos um dos elementos essenciais do negócio jurídico, e com isso, esse negócio jurídico vai poder ser anulado. Certo? Vamos agora tratar dos elementos acidentais do negócio jurídico. A gente falou dos elementos essenciais do negócio jurídico, ou seja, que todo negócio jurídico precisa ter, e agora a gente vai falar dos elementos acidentais, ou seja, aqueles que os negócios jurídicos podem ter, se as partes assim o quiseram. O primeiro desses elementos acidentais é a condição. Tá? Condição é um termo técnico no direito brasileiro e no direito romano, que pode ser definida como sendo um evento futuro e incerto. Prestem bem atenção aqui, futuro e incerto, que vai gerar a produção ou cessação dos efeitos de um negócio jurídico. Como assim? A condição, então, é um evento futuro incerto, ou seja, algo que não aconteceu e que pode ser que nunca aconteça, porque ele tem que ser incerto. É essencial aqui que seja incerto. Com isso, a gente tem alguns tipos de condição, para melhor a gente entender aqui. As condições suspensivas, que vão suspender os efeitos do negócio jurídico até que esse evento futuro e incerto aconteça, e as resolutivas, que o negócio jurídico vai produzir efeitos e ele deixa de produzir efeitos quando acontece esse evento futuro e incerto. Repito, se ele realmente acontecer. Com exemplos aqui fica mais fácil. Imaginem uma condição seguinte, exemplo das fontes romanas. Vou dar 100 sesterços ao meu filho se o navio tal atracar no porto. Se o navio tal atracar no porto, é um evento futuro incerto. Por quê? Não aconteceu ainda e a gente não sabe se esse navio vai atracar nesse porto. Se acontecer isso, então eu vou dar 100 sesterços ao meu filho. Ou seja, acontecendo a condição, no caso aqui suspensiva, vai produzir o efeito, esse negócio jurídico. Que efeito? Eu pagar para o meu filho 100 sesterços. Posso construir com uma condição aqui resolutiva, esse mesmo exemplo. Vou dar 10 sesterços por mês ao meu filho até que o navio tal pare no porto tal. Ou seja, também um evento futuro e incerto, não sabemos se o navio vai parar no porto, até que ele pare, eu vou continuar pagando 10 sesterços ao mês para o meu filho. Quando o navio parar, se ele parar, eu paro de pagar. Se não, vai continuar. Se as condições não acontecerem, se uma condição suspensiva não acontece, se esse evento não acontece, o negócio jurídico nunca vai produzir efeitos. É um negócio jurídico válido, concordam? Porque tem todos os elementos essenciais, mas ele não vai produzir efeitos. Por quê? Porque esses estão suspensos em virtude dessa condição e, se o evento não acontecer, vão continuar assim suspensos. Pelo contrário, se for uma condição resolutiva, os efeitos vão continuar acontecendo até acontecer o evento. Se não acontecer o evento, continuam acontecendo para sempre. Certo? É importante que essas condições não sejam nem impossíveis nem contrárias ao direito. Não pode ser o evento futuro e certo, se fulano matar Beltrano, por exemplo. Não dá para ser assim e também não pode ser impossível, senão não faz sentido nenhum. A condição é um tema muito interessante de pesquisa, tanto para o direito romano como para o direito brasileiro. Vale lembrar que
o termo condição resolutiva não aparece nas fontes romanas. A gente tem essa construção, mas não tem esse nome, né? Por isso que alguns manuais vão falar que não existiam condições resolutivas no direito romano, né? E eram construídas em forma de condição suspensiva mesmo, né? Além da condição, temos como elemento acidental do negócio jurídico o termo. Tá? O termo é um evento futuro e certo. Tá? Então, a diferença entre termo e condição é que a condição é incerta e o termo é certo. Tá? O termo é certo. Grandes exemplos do termo, né? O tempo, né? Um prazo. Se qualquer negócio jurídico que tenha prazo, e a gente tem quase todos têm um prazo, né? É um termo. Tá? Então, o termo é muito comum. Né? Um termo para pagamento, né? Pagar o aluguel do contrato de locação todo dia 5 de cada mês. Né? É um termo, um evento futuro e certo. Por quê? Porque o dia 5 a gente sabe que vai acontecer sempre. Né? Não aconteceu ainda, ou seja, é um evento futuro, mas é certo. A morte também. A morte é um evento futuro e certo. A gente não sabe quando vai acontecer, mas sabe que vai acontecer. Da mesma forma que a condição, o termo também pode ser suspensivo ou resolutivo. Ou seja, um termo que suspende os efeitos do negócio jurídico até que esse evento futuro e certo aconteça, e um termo resolutivo, que permite que o negócio jurídico produza efeitos até que esse evento futuro e certo ocorra. Por fim, nós temos um elemento acidental do negócio jurídico muito interessante, que é o modo ou encargo. Tá? Aqui a gente está tratando de uma cláusula acessória de um negócio jurídico gratuito. Tá? Negócio jurídico gratuito, falamos na aula passada, como exemplo, a doação. Né? Então, é uma doação, por exemplo, com encargo, um termo conhecido no direito brasileiro também, ou uma doação com modo. Tá? O que é essa cláusula acessória? É uma cláusula acessória que vai, então, né, gerar uma obrigação para aquele que recebe o negócio jurídico gratuito, mas que não interfere nos efeitos desse negócio jurídico gratuito. Por quê? Funciona assim no direito romano. No direito moderno vocês vão ver depois. No direito romano funciona assim. No direito clássico, se Caio faz uma doação para Tício, dou para Tício minha casa na Via Ápia, eu, Caio. Ele tem uma doação. Só que ele resolve colocar um modo ou encargo, ou seja, essa cláusula acessória. E eu quero que Tício, que vai receber essa minha doação, construa numa estátua em minha homenagem nessa casa. Tá? Um pouco de mau gosto, né? Mas é possível fazer algo do gênero. Muito comum também acontecer isso em testamentos, tá? Um outro negócio jurídico gratuito aqui no caso. Certo? Qual o efeito disso? Ora, Tício recebeu essa doação. Tício aceita a doação. Eu aceito com essa cláusula. Ele recebeu aquela casa na Via Ápia, se torna proprietário daquela casa na Via Ápia, se faz uma emancipácio, tudo certo. E Tício vai passando o tempo, não constrói essa estátua de jeito nenhum de Caio. Caio fica nervosíssimo, né? Mas não pode fazer nada. Isso no direito clássico. Por quê? Porque é uma cláusula acessória, tá, de um negócio jurídico gratuito. Ela não vai gerar efeitos em relação ao negócio jurídico gratuito. O que vai acontecer? Com o desenvolvimento do direito romano, já no direito pós-clássico, se criam meios, por meio do pretor, de que se entre com uma ação para se fazer cobrar o adimplemento desse modo ou encargo, dessa cláusula acessória. Tá? Ou seja, vai se criar um jeito processual para Caio processar Tício para que ele construa a estátua. Mas, de qualquer forma, isso é uma obrigação acessória, não tem a ver com o negócio jurídico gratuito da doação, aqui no nosso exemplo. Certo, pessoal? Com isso, a gente termina não só esses aspectos do negócio jurídico, né? Vimos da aula passada para cá os elementos essenciais, as características, classificação dos negócios jurídicos, os elementos essenciais, vimos os vícios da vontade, vimos agora
os elementos acidentais do negócio jurídico. Mas a gente termina também essa chamada parte geral do nosso direito privado romano. Tá? Então, a nossa próxima aula será já no campo dos direitos reais. Certo? Bons estudos a todos.